E aí, pessoal? Beleza? Sejam bem-vindos a mais um The Deep Dive. Opa! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no mundo da inteligência artificial aqui no Brasil. Uai! Isso aí! Vamos desvendar como essa tal dieta tá mudando tudo. Mudando tudo da pesquisa nos laboratórios até os negócios nas empresas. Demais! E preparem-se que a gente tem um material bom demais para essa conversa. Artigos, pesquisas. É mesmo. Entrevistas com professores, figurões da tecnologia. Até exemplos de como a IA está presente no dia a dia das empresas brasileiras. Dá para imaginar. Pois é! É um negócio que tá em todo canto, né? Tá em todo canto. Desde a análise de documentos antigos até a tomada de decisões importantes em grandes empresas. Verdade. E sabe, muita gente pensa que inteligência artificial é coisa de filme futurista, mas a verdade é que a questão já tem um tempão, né? Ah, com certeza. Faz tempo, né? É. As pesquisas com IA começaram lá nos anos 50, acredita? Nossa, anos 50. E aqui no Brasil, a FGV, por exemplo, já tá nessa área há um bom tempo, com projetos e iniciativas bem bacanas. Falando em FGV, a gente tem aqui um material interessante sobre um bate-papo que eles organizaram, mostrando como a IA pode ser usada por pesquisadores. E sabe o que me chamou a atenção logo de cara? Uma ferramenta chamada Resolvi Leve. Que nome, né? Resolvi Leve, que nome interessante. E Sim. o que ela faz? Essa ferramenta é um exemplo incrível de como a IA pode facilitar a vida de quem trabalha com pesquisa. Imagina só, analisar pilhas e pilhas de documentos históricos em questão de dias. Uma tarefa que levaria anos para ser feita manualmente. Nossa, que maravilha. Né? Fiquei de boca aberta quando vi a capacidade dessa ferramenta. Ela consegue agrupar documentos por tema, destacar informações importantes Samba. e até identificar documentos confidenciais. É muita tecnologia junto, ué. É muita coisa. E o mais legal é que o Resolvi Leve nasceu de uma parceria entre a FGV e a Universidade de Columbia, lá em Nova York. Olha só, internacional, né? Juntaram a galera da história, da matemática e da computação para criar essa belezinha. Juntaram os miolos do mundo. Juntaram os biólogos do mundo. E essa colaboração entre diferentes áreas é fundamental para ir avançar, né? Afinal, para resolver problemas complexos, a gente precisa de diferentes perspectivas. Sem dúvida, a junção de áreas diferentes é essencial para qualquer avanço, né? E no caso do Resolvi Leve, a gente vê como a IA pode ser usada para desvendar o passado, sabe? Revelando informações e conexões que a gente nem imaginava que existiam. É como ter um Sherlock Holmes digital. Interessante. Sherlock Holmes digital. E essa ferramenta, ela já está sendo usada em pesquisas de verdade. Tô sabendo que sim. Um dos pesquisadores da FGV contou que estão usando a Resolvi Leve em pesquisas sobre relações internacionais. A ferramenta está ajudando a entender como as conversas e o fluxo de informações influenciam as relações entre os países. Ele virar a cabeça, né? É mesmo. E essa IA não se limita só à análise de documentos antigos, né? Ela está revolucionando o mundo dos negócios também. E o mais interessante é que a IA está sendo usada em um monte de setores, desde mercado financeiro até a área da saúde. É um negócio que não para de crescer. É verdade. Impressionante como a IA está presente em tudo, né? E a gente tem um exemplo bem legal aqui no Brasil. O Bradesco está usando IA para analisar contratos. Para analisar contratos e encontrar oportunidades que muitas vezes passam batido pelos olhos humanos. Olha só. E isso mostra como a IA pode ajudar a tomar decisões importantes, otimizando processos e abrindo portas para novos negócios. Verdade. E o Bradesco não está brincando em serviço, não. Eles estão investindo em um sistema super robusto para garantir que a IA seja usada de forma ética e responsável. Afinal, a gente quer que a IA seja usada para o bem, né? É claro, a ética em primeiro lugar. A ética é fundamental quando a gente fala de IA. A gente precisa garantir que a IA seja usada de forma transparente, justa e que beneficie a sociedade como um todo. Concordo plenamente. E por falar em ética, a gente tem aqui um material que levanta umas questões importantes sobre o impacto da IA no futuro do trabalho, né? O que será que vai acontecer com a gente, hein? Pois é, essa é uma preocupação, né? A automação de tarefas impulsionada pela IA pode acabar substituindo alguns empregos. Mas, por outro lado, a IA também pode criar novas oportunidades e profissões que a gente nem consegue imaginar ainda. É um futuro cheio de possibilidades. É verdade, um futuro cheio de possibilidades. A gente precisa ficar de olho nessas mudanças, né? Afinal, o mercado de trabalho está se transformando e a gente tem que se preparar para essa nova realidade. Sem dúvida, adaptação é a palavra-chave. E a educação é fundamental para a gente se preparar para esse futuro com IA, né? Desenvolver novas habilidades, aprender coisas novas, a gente tem que estar sempre se atualizando. E a FGV, por exemplo, já está oferecendo cursos e programas de educação executiva focados em IA. Sinal de que a coisa está ficando séria, né? É sinal de que o mercado está aquecido. E a procura por profissionais que manjam de IA está crescendo cada vez mais. O mercado está sedento por gente que entende dessa área. E olha, falando em mercado de trabalho, a gente tem aqui a história do Gustavo Araújo, um dos fundadores do Distrito, que é tipo um berçário de startups, sabe? Conecta as startups com grandes empresas. Ah, sim, o Distrito, conheço. E o que ele falou sobre IA? Ele falou que muitas startups já nascem usando IA nos seus modelos de negócio. É a AI no DNA da empresa, uai. Interessante. A IA já faz parte da estrutura
dessas empresas. E o distrito tem um papel importante nesse processo, conectando essas startups com empresas que estão buscando soluções inovadoras com AI. Que bacana! E o Gustavo também destacou a importância de ficar de olho nas tendências e se adaptar às mudanças que a IA está trazendo para o mercado. A gente não pode ficar parado no tempo, né? É verdade, a AI está em constante evolução, né? A AI está sempre evoluindo e a gente precisa estar pronto para aprender coisas novas e se adaptar às mudanças. Sem dúvida. E olha, a gente viu que a AI está presente em várias áreas da nossa vida, da pesquisa aos negócios, e a gente tem aqui um exemplo bem interessante de como a AI está sendo usada na área da saúde. Legal. E qual é o exemplo? A Rafaela, que é médica e especialista em gestão de saúde, falou sobre como a IA pode ajudar na hora de tomar decisões médicas, gerenciar hospitais Olha só. e até analisar dados para melhorar a qualidade dos serviços de saúde. Bacana. E ela deixou claro, a IA na saúde é um caminho sem volta. Mas a gente precisa tomar cuidado para usar essa tecnologia de forma ética e responsável, né? A saúde das pessoas em primeiro lugar. Sem dúvida. Saúde em primeiro lugar, sempre. A gente precisa garantir que a IA seja usada para o bem dos pacientes sem colocar a saúde de ninguém em risco. Concordo. E a Rafaela também falou da importância de ter profissionais da saúde preparados para usar a IA da forma certa. Imagina um médico que não sabe nem ligar o computador. É verdade. É preciso ter gente capacitada para usar a tecnologia, né? É preciso investir em treinamento para que os profissionais da saúde usem a IA como uma ferramenta para melhorar o atendimento aos pacientes. Sem dúvida. E a gente viu que a IA está transformando vários setores da economia. E o setor financeiro não fica de fora dessa, né? Ah, o setor financeiro sempre antenado, né? E como que a AI está sendo utilizada nesse setor? Exatamente. E a gente tem um exemplo bem legal aqui no Brasil. A Vivo Fibra está usando o IA para ajudar os vendedores a fechar mais negócios. A Vivo, interessante. A IA está sendo usada para identificar oportunidades, ajustar a banda de internet dos clientes na hora e até agendar instalações. Ah, É IA dando um empurrãozinho nas vendas. que legal! Usando a tecnologia a favor do negócio. E isso mostra como a IA pode ser uma ferramenta poderosa para aumentar a eficiência das vendas e melhorar a experiência dos clientes. Verdade. E com todos esses exemplos, a gente percebe que a IA já está impactando o mercado de trabalho, né? Mas a grande questão é, será que a IA vai substituir os humanos? Essa é a pergunta que não quer calar, né? Muita gente se pergunta isso. A verdade é que a IA já está automatizando várias tarefas, mas ainda tem muita coisa que só os humanos conseguem fazer. Ainda temos o nosso valor. Que exigem habilidades e competências que a máquina não tem. Habilidades com... A criatividade, a empatia, a intuição. A gente precisa lembrar que a IA é uma ferramenta. E quem controla a ferramenta é o ser humano, né? Cabe nós usar a IA da melhor forma É possível. isso aí. A gente precisa usar a tecnologia com sabedoria, né? Com certeza. A IA pode ser uma grande aliada para a gente resolver problemas complexos, aumentar nossa produtividade e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Sem dúvida. E a gente está preparado para essa nova era da IA, desenvolvendo novas habilidades, aprendendo sempre e usando essa tecnologia de forma ética e responsável. Concordo plenamente. A gente precisa participar dessa discussão, entender os impactos da IA na nossa vida e contribuir para que essa tecnologia seja usada para o bem da sociedade. É isso aí. E olha, a gente já falou bastante sobre os impactos da IA no mundo corporativo, mas e na nossa vida pessoal. Como a IA está mudando a forma como a gente se relaciona com a tecnologia? É verdade, a gente já vê a IA presente nos assistentes virtuais, como a Alexa e o Google Assistente, que estão cada vez mais espertos Cada vez mais. e conseguem conversar com a gente de forma natural. E a IA também está presente nos aplicativos de streaming, como a Netflix e o Spotify, que usam algoritmos para recomendar filmes, séries e músicas que a gente gosta. Verdade? É como se eles lessem nossos pensamentos, né? A IA está cada vez mais presente no nosso dia a dia, facilitando as coisas, conectando a gente com as pessoas e proporcionando novas experiências. Pois é. Mas é importante a gente ficar de olho nos limites da IA, né? A gente não pode se tornar dependente dessa tecnologia e esquecer da vida real. Com certeza. A gente precisa usar a IA de forma consciente, crítica e equilibrada, sem esquecer da importância das relações humanas e da nossa capacidade de pensar, criar e inovar. É isso aí. E olha, a gente já falou bastante sobre a IA, mas a gente tem aqui um material que fala sobre outro tema importante. A internet das coisas, ou IoT. Você já ouviu falar disso? A internet das coisas, claro. É a tecnologia que conecta os objetos do nosso dia a dia à internet, né? É isso aí. Tipo, carros, geladeiras, relógios e até roupas. É como se tudo ao nosso redor tivesse vida própria. É verdade. E a combinação da IA com a internet das coisas tem um potencial enorme para transformar a nossa vida, né? Tem. Criando cidades inteligentes, casas conectadas e novas formas de interação com o mundo físico é o futuro batendo na nossa porta. É o futuro. Já tem cidades que usam IA e internet das coisas para controlar o trânsito, economizar energia e aumentar a segurança. É tecnologia a serviço do bem-estar da população. Que maravilha. E a gente tem empresas brasileiras que estão desenvolvendo soluções inovadoras em AI e internet das coisas, como a Greeness, que usa sensores de inteligência artificial para monitorar o gado e aumentar a produtividade no campo.
é a tecnologia ajudando o agronegócio a crescer. Sensacional. E a gente vê que a IA e a internet das coisas estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia, né? Criando novas possibilidades, desafios que a gente precisa entender e enfrentar. É isso aí. E olha, a gente já falou bastante sobre os aspectos positivos da IA, mas é importante a gente também falar dos riscos e desafios que essa tecnologia apresenta, né? Nem tudo são flores. Ah, com certeza. Toda tecnologia tem seus prós e contras, né? E quais são os desafios que a gente precisa ter em mente? Uma das preocupações é o uso da IA para fins maliciosos, como a criação de deepfakes, que são vídeos falsos que podem ser usados para manipular a opinião pública ou espalhar notícias falsas. Nossa, é a tecnologia sendo usada para enganar as pessoas. É a tecnologia sendo usada para enganar as pessoas, o que é muito perigoso. Verdade. É preciso ter cuidado com isso. E a gente também precisa ter cuidado com a questão da privacidade, né? Afinal, a AI precisa de dados para funcionar e a gente precisa garantir que nossos dados sejam usados de forma ética e responsável. Ninguém quer ter seus dados expostos por aí, né? É verdade. A privacidade é um tema muito importante quando falamos de tecnologia, né? A gente precisa ter leis e regulamentações claras para garantir o uso responsável da IA e proteger os direitos dos cidadãos. É preciso ter regras para que a IA seja usada de forma justa e transparente. Concordo. É preciso ter regras claras para evitar abusos. E a gente também precisa ficar de olho nos impactos da IA no mercado de trabalho, garantindo que essa tecnologia seja usada para criar novas oportunidades e não para aumentar a desigualdade social. A gente não quer que a IA beneficie só alguns, né? É verdade. A gente precisa garantir que os benefícios da IA sejam distribuídos de forma justa. A gente precisa investir em educação e capacitação para preparar as pessoas para os empregos do futuro e garantir que todos possam se beneficiar dos avanços da IA. É preciso democratizar o acesso à tecnologia e as oportunidades que ela gera. Perfeito. A educação é a chave para a gente se preparar para o futuro. E olha, a gente já falou bastante sobre os desafios da IA, mas é importante a gente lembrar que essa tecnologia também tem um potencial enorme para resolver problemas globais, como a crise climática e a pobreza. A gente viu, por exemplo, que a IA está sendo usada para desenvolver energias renováveis, otimizar o consumo de recursos naturais Olha só. e criar soluções inovadoras para combater a fome e a desigualdade. Que bacana. A IA pode ser uma grande aliada na busca por soluções para os grandes desafios da humanidade, né? Exatamente. É. E a gente precisa ter uma visão otimista em relação à IA, utilizando essa tecnologia de forma inteligente e ética para construir um futuro melhor para todos. Concordo. A IA pode ser uma ferramenta poderosa para a gente criar um futuro mais justo e sustentável. A gente precisa ter coragem para sonhar, para inovar e para usar a IA para transformar o mundo à nossa volta. É verdade, a gente precisa ter esperança e otimismo. É verdade, a gente precisa usar a tecnologia com sabedoria, né? Usar com sabedoria. Ah. A gente precisa ter essa consciência, né? Tipo, a gente estava falando agora sobre como a IA está impactando o mercado de trabalho, né? Uhum. E eu fiquei pensando, né? Será que a IA vai... Sei lá, será que ela vai substituir os professores? Ah. Né? Essa é uma pergunta que muita gente se faz, né? Afinal, a gente já vê a IA sendo usada na educação, né? Para personalizar o ensino, para criar plataformas de aprendizagem adaptativas e até para automatizar algumas tarefas, como a correção de provas, por exemplo. Mas, na minha opinião, a IA não vai substituir os professores. Por que não? Por quê? O papel do professor vai muito além de transmitir conhecimento, né? O professor é um mentor, um guia. Inspirador, que ajuda os alunos a desenvolverem habilidades socioemocionais, a pensarem de forma crítica, a se tornarem cidadãos engajados. A gente não pode esquecer da importância da interação humana do processo de aprendizagem, né? Exato. A troca de ideias, as discussões em sala de aula, o contato com o professor, com os colegas. Tudo isso é fundamental para o desenvolvimento social, emocional e intelectual dos alunos. Com certeza. A IA pode ser uma ferramenta poderosa para complementar o trabalho do professor, mas nunca para substituí-lo. A educação do futuro precisa combinar o melhor da tecnologia com o melhor da interação humana, para a gente formar cidadãos preparados para os desafios do século XXI. E a gente viu que a FGV, por exemplo, já está incorporando a IA nos seus cursos, né? Em programas de educação executiva, o que mostra que a educação precisa se adaptar a essa nova realidade, né? Sem dúvida, a gente precisa preparar as pessoas para viver e trabalhar num mundo cada vez mais tecnológico, né? Onde a IA vai estar presente em diversas áreas. E isso significa desenvolver habilidades como o pensamento crítico, a criatividade, a colaboração, a resolução de problemas, a adaptabilidade. Nossa, muita coisa, né? O mundo está mudando rápido e a gente tem que correr junto. É verdade. E falando em correr junto, a gente viu que a IA já está impactando o mercado de trabalho, né? Automatizando tarefas, criando novas profissões, mudando a forma como a gente trabalha. Será que a IA vai criar um futuro do trabalho utópico ou distópico? Boa pergunta. Essa é uma pergunta que nos convida a refletir sobre o tipo de futuro que a gente quer construir, né? A IA
tem o potencial de criar um futuro do trabalho mais positivo. Onde as pessoas podem se dedicar a trabalhos mais criativos, mais estratégicos, mais gratificantes. Seria ótimo. Isso aí. Mas também existe o risco da IA aumentar a desigualdade social, né? Concentrar riqueza nas mãos de poucos e gerar desemprego em massa. A gente tem que ficar de olho aberto para garantir que a IA seja usada para criar um futuro do trabalho mais justo, né? Com certeza. Um futuro onde todos tenham oportunidades de crescer e de se desenvolver. Sem dúvida. A gente precisa de políticas públicas que incentivem a criação de empregos de qualidade, que invistam na qualificação profissional e que garantam a proteção social dos trabalhadores. E a gente precisa de um diálogo, né? Aberto e transparente entre governos, empresas, trabalhadores e a sociedade civil para construir um futuro do trabalho que seja bom para todos. É verdade. A gente lembra que o futuro do trabalho não está definido. O futuro é construído pelas nossas escolhas, pelas nossas ações e pelos nossos sonhos. Que cabe a nós garantir que a IA seja utilizada para criar um futuro do trabalho mais humano, mais justo, mais gratificante para todos. Com certeza. A IA nos convida a repensar o significado do trabalho. A valorizar as habilidades humanas e construir um futuro do trabalho que seja mais do que apenas um meio de subsistência, mas sim um espaço de realização pessoal, de desenvolvimento profissional e de contribuição para a sociedade. Falando em repensar o significado das coisas, a gente viu que a IA está se tornando cada vez mais presente na nossa vida. Em diversos aspectos, desde a forma como a gente se comunica, até a forma como a gente toma decisões. Será que a gente vai chegar num ponto em que a IA vai controlar a nossa vida? Essa é uma pergunta que nos desafia a pensar nos limites da tecnologia, né? E no papel da humanidade num mundo cada vez mais digital. É importante a gente estar consciente dos riscos da IA, né? Como a perda de privacidade, a manipulação algorítmica, a concentração de poder nas mãos de quem controla essa tecnologia. A gente precisa usar a IA com sabedoria, sem abrir mão da nossa autonomia, da nossa liberdade de escolha e da nossa capacidade de pensar por nós mesmos. A gente não pode virar robô, né? A gente tem que usar a IA a nosso favor. E não o contrário. E a gente precisa garantir que a IA seja utilizada para promover os valores humanos, né? Como a liberdade, a justiça, a igualdade e a solidariedade. Com certeza. A IA nos convida a refletir sobre o que nos torna humanos, né? E a usar essa tecnologia para construir um futuro que reflita os nossos valores e os nossos sonhos. E por falar em sonhos, como você imagina que a IA vai transformar o mundo nas próximas décadas? Essa é uma pergunta que nos convida a sonhar, a imaginar, a criar. A IA tem um potencial de revolucionar a forma como a gente vive, trabalha, se relaciona, se diverte. A gente pode imaginar cidades inteligentes que usam a IA para otimizar o trânsito, reduzir a poluição, melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. Podemos imaginar sistemas de saúde que usam a IA para prevenir doenças. Diagnosticar problemas com mais precisão, oferecer tratamentos personalizados. Que legal. Podemos imaginar uma educação mais individualizada que usa a IA para adaptar o ensino às necessidades de cada aluno. Nossa, parece até coisa de filme, né? Um futuro cheio de possibilidades, avanços incríveis. Exatamente. A IA pode nos ajudar a solucionar problemas complexos, né? Como a fome, a pobreza, as mudanças climáticas, as doenças. Um mundo onde a IA nos liberta das tarefas repetitivas e nos permite dedicar mais tempo às nossas paixões, aos nossos relacionamentos, à nossa busca por um sentido maior na vida. É um futuro onde a gente pode viver melhor, com mais qualidade de vida, né? A gente precisa lembrar que o futuro não está escrito, né? O futuro é construído pelas nossas escolhas, pelas nossas ações e pelos nossos sonhos. E cabe a nós garantir que a IA seja utilizada para criar um futuro mais justo, mais sustentável, mais humano para todos. Com certeza. A gente tem o poder de moldar o futuro com a IA, né? E a gente precisa fazer isso com responsabilidade, pensando no bem-estar de todos, não só de alguns privilegiados. É verdade. E para a gente continuar explorando esse universo da IA, a gente tem aqui um material que fala sobre as implicações éticas da inteligência artificial. Afinal, não basta só pensar nos benefícios da IA, a gente também precisa se preocupar com os riscos e desafios que essa tecnologia apresenta, né? Sem dúvida. A ética é um tema central quando a gente fala de IA, né? A gente precisa garantir que a IA seja desenvolvida e utilizada de forma transparente, justa e responsável. E isso envolve uma série de questões, como a privacidade dos dados, a segurança dos sistemas, a responsabilidade pelos erros da IA, o impacto da IA nos empregos e na sociedade como um todo. A gente não pode deixar a IA solta por aí, sem nenhuma regra, né? A gente precisa ter cuidado para que a IA seja usada para o bem e não para causar problemas para a gente. Exatamente. A gente precisa ter leis, regulamentações, diretrizes claras para garantir que a IA seja usada de forma ética, sem prejudicar ninguém. E a gente precisa ter um debate público sobre a ética em IA, para que a gente possa definir os limites, as regras, os valores que vão guiar o desenvolvimento e o uso dessa tecnologia. É verdade.
E a gente precisa garantir que a IA seja utilizada para o bem da humanidade, né? Para promover a justiça social, para proteger o meio ambiente, para construir um futuro melhor para todos. Com certeza. A gente precisa de uma IA que seja transparente, explicável, responsável. E que esteja alinhada com os nossos valores humanos. A gente precisa usar a IA para construir um futuro mais justo, mais sustentável, mais humano para todos, é verdade. A IA pode ser uma ferramenta poderosa para a gente criar um futuro mais justo e sustentável. E a gente precisa ter coragem, né? Para sonhar, para inovar, para usar a IA, para transformar o mundo à nossa volta. Exatamente. A gente precisa ter esperança e otimismo. E por falar em transformar o mundo, a gente viu que a IA está sendo usada para criar cada vez mais coisas, né? Tipo jogos, músicas, filmes, até obras de arte. E eu fico pensando, né? Será que a IA vai substituir os artistas? Olha, essa é uma pergunta que gera muito debate, né? Afinal, a gente já viu a IA compondo músicas, escrevendo poemas, pintando quadros, até criando roteiros de filmes. E a qualidade dessas obras criadas pela IA está cada vez mais impressionante. Mas, será que a IA vai substituir os artistas humanos? Eu acho que não, viu? A arte é uma expressão da alma humana, né? Das nossas emoções, da nossa criatividade, da nossa visão de mundo. A IA pode ser uma ferramenta poderosa para auxiliar os artistas, para abrir novos caminhos, para explorar novas formas de expressão. Concordo, a IA pode ser uma parceira dos artistas, mas não uma substituta. Afinal, a arte é muito mais do que técnica ou habilidade. A arte é sobre conectar com as pessoas, transmitir emoções, provocar reflexões, gerar sentimentos. Isso, por enquanto, só os humanos conseguem fazer. É verdade. A gente viu que a IA está sendo usada para criar experiências interativas, jogos imersivos, filmes personalizados. A IA levando a gente para outros mundos. É verdade, a IA está expandindo as fronteiras da arte e do entretenimento, criando experiências cada vez mais imersivas, personalizadas, interativas. É um mundo novo de possibilidades se abrindo pra gente. A gente precisa ter a mente aberta, né? Para explorar essas novas possibilidades, sem medo de experimentar, de criar, de se divertir. Com certeza. A IA pode ser uma grande aliada para a gente ver experiências incríveis e para expressar nossa criatividade. Sem dúvida. A IA nos convida a sermos mais criativos, mais ousados, mais livres na nossa forma de nos expressar e de nos conectar com o mundo. E a gente precisa ter coragem, né, para sonhar, para imaginar, para criar um futuro onde a IA seja usada para inspirar as pessoas, para trazer mais alegria, para celebrar a beleza da vida. É verdade. A IA nos convida a sermos mais humanos, mais conscientes, mais conectados com a nossa essência. Isso aí. E com essa mensagem de otimismo, a gente encerra o nosso mergulho no mundo da inteligência artificial aqui no Brasil. É isso aí. A gente espera que você tenha curtido essa conversa, que tenha aprendido um monte de coisa nova. E a gente te convida a continuar explorando esse universo, a se manter atualizado, a participar da discussão sobre o futuro da IA. Afinal, o futuro é feito de escolhas e a gente precisa escolher usar a IA para o bem. Com certeza. A IA é uma ferramenta poderosa e cabe a nós usá-la com sabedoria para construir um mundo mais justo, mais sustentável, mais humano para todos. É isso aí. E a gente se encontra no próximo mergulho aqui no The Deep Dive. Até lá, pessoal. Valeu!